E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre o São Paulo, que venceu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e já se prepara para o confronto contra o Internacional no final de semana. Mais uma vitória, quem sabe, para o São Paulo dar mais um salto na tabela. Eu quero que você comenta aí qual para você deve ser seu time titular para a partida do final de semana. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem e também estamos na meta de 25 mil inscritos, então se inscreve, dá essa força aí. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito desse confronto no final de semana e do Rodriguinho. Créditos, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Novo contato com a Marina agora para falar do próximo desafio do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Domingo tem o Inter lá em Porto Alegre. O técnico Hernan Crespo vai seguir mesclando o time ou vai com o que tiver de melhor? Então, Michele, o Crespo está conseguindo fazer essa mesclagem de fato do elenco de uma forma muito sutil. A gente vinha falando sobre isso ontem lá na Zona Mista, os jornalistas, enfim, até os próprios jogadores foram questionados sobre isso, como está sendo essa manutenção do elenco, essa rodagem do elenco também, enfim. Muito provavelmente ele deve seguir mesclando, até porque ontem essa escalação ela teve algumas mudanças, né? Hoje, na reapresentação do elenco, teve essa reapresentação no período da manhã, lá no CT da Barra Funda. O Rafael, por exemplo, que ontem foi poupado, né? Ele não tem problema físico nem nada. O Crespo até falou sobre isso e disse que não deve ficar fazendo esse revezamento de goleiros nas competições entre o Rafael e o Jandrei. Foi uma questão pontual ontem. Então, Rafael sem problemas nenhum. Hoje treinou normalmente com os companheiros, deve ser o titular no próximo domingo e também na próxima quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Agora, o torcedor São Paulino teve mais uma notícia ruim nesta manhã. Ontem, o Wendel acabou sendo substituído ali aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, logo no início do jogo, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E hoje ele passou por exames de imagem e, infelizmente, foi constatada, de fato, uma lesão ali no posterior da coxa esquerda do Wendel, que deve ficar, então, afastado. A gente não tem quanto tempo, né, qual é o prazo que ele deve ficar afastado, mas, então, o Enzo, que ontem estava pensando em ganhar uma folga ali, né? Acabou entrando nesses 15 minutos iniciais aí do primeiro tempo e deve também ser o titular no próximo domingo contra o Internacional. Tá certo? Então essa é a notícia ruim relacionada aí a mais um desfalque do São Paulo. No treino de hoje, né, nessa reapresentação, a boa notícia também ficou por conta que teve, né, o Crespo separou o grupo os atletas em grupos diferentes, né? Teve aqueles que fizeram só o treino regenerativo, enfim, mas teve um grupo de atletas que estão em transição física. E aí a gente comemora, né? O torcedor São Paulino comemora, porque o Lucas está nesse grupo, o Luiz Gustavo, que está se recuperando daquele tromboembolismo pulmonar, também estava, e o Luca, o jovem Luca, que fez aquele gol na Libertadores, enfim, também estava nesse grupo. Eles estão em transição e cada vez mais próximos de voltar a atuar, principalmente o Lucas. Ele é esperado aí na semana que vem, de repente pintar alguns minutos aí no jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro do outro final de semana, tá certo? A gente lembra que esse jogo é importante para o São Paulo, no próximo domingo, às 8h30 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Deve então haver essa mesclagem, sim, de jogadores na escalação do Hernan Crespo. E, caso o São Paulo conquiste a vitória, vai ser a 5ª consecutiva, contando ontem da Copa do Brasil, ou a 4ª, se a gente pensar só em Campeonato Brasileiro, que é o que vem fazendo o São Paulo subir na tabela. São Paulo que começou com o Crespo lá perto da zona do rebaixamento e agora vai galgando, chegando ali perto de um G6. Nesse momento, São Paulo é o 8º colocado. Tá certo, gente? Então, essas são as informações do São Paulo para esse jogo. Amanhã ainda haverá um treino para finalizar a preparação e no período da tarde o elenco viaja para Porto Alegre para, enfim, estar já lá no Sul, para no domingo ter esse confronto com o Internacional. Tá certo? Tá certo, Má. Muito obrigada por todas as informações. Bom, primeiro que o São Paulo é um jogo importantíssimo. Não é um jogo para também pôr reserva, não. Tá mesclando bem e tem que ir lá para Porto Alegre com um time competitivo. Até porque o Inter tem 21 pontos,
um jogo a menos que o São Paulo, que tem 22 pontos. Então é um jogo importante. O São Paulo perde lá, ele já fica com um jogo a menos que o Inter e o Inter passa. E o Wendel estava atravessando uma boa fase, hein? É um garoto que começou a crescer com o Crespo. Começou mal e aí foi melhorando. Né? E aí vem essa contusão aí. Mas é um jogo que para o São Paulo muito importante. Posso falar uma coisa? E aí? Então, São Paulo jogou bem. Então, aí você vê, o São Paulo jogou contra o Fluminense, conseguiu um bom resultado. Sim. Aí joga Arboleda titular, Franco titular, sim. André Silva titular, Ferreirinha titular, Marco Antônio titular, Wendel titular. Luciano entrou no segundo tempo. Foi aquilo que nós comentamos sobre o Corinthians. Não dá para você tirar todo mundo. Não dá. Você perde a Pelo qualidade. menos uma base você precisa deixar. Né? E dar ritmo de jogo também para esses jogadores do Corinthians, porque ritmo de jogo não pega no treino. Não. É jogo, dá sequência. Né? Então, o São Paulo fez um bom resultado. Esse garoto aí, o Pablo Maia, é muito bom jogador, mas o Zubeldia, ele não estava rendendo mais. Não estava. Ele e o Alisson não estavam rendendo mais. E é um garoto que fez o gol. Né, e pega essa motivação novamente. Fez a diferença agora na vida dele, né? Então, nós estamos falando muito do Crespo aqui, porque o Crespo começa a trazer um ânimo, tirar algo desses garotos. E isso é muito bom. E o Pablo Maia, antes de se machucar, ele era cogitado, inclusive, para ter uma oportunidade na seleção brasileira. Sim, então, ele é muito bom jogador. E agora, readquirindo confiança, ele tem tudo para ajudar demais o time do São Paulo, né? Só que esse golzinho do Atlético Paranaense aí não estava nos planos. O São Paulo vencia por 2-0. O São Paulo vencia por 2-0. Ele poderia ir para Curitiba bem mais tranquilo, podendo até perder o jogo por um gol. Agora é um empate, é bom ainda. Mas jogando lá, toma um gol de repente, vira outra situação. Mas São Paulo é superior. Não, lógico que é. O São Paulo tem um time melhor, mas é que vai jogar agora na casa do adversário, né? Marina chega agora ao vivo para trazer o dia seguinte do São Paulo. Boa noite, Mar. Tem mais uma joia da base pedindo passagem, é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira. Vocês estavam comentando do Pablo Maia e, de fato, ele tem recebido bastante destaque, né? Entrando nos Jogos do São Paulo. Ontem voltou a fazer gol aí com a camisa tricolor. Mas o Rodriguinho, um atleta aí da base do São Paulo, que tinha ganhado pouca minutagem com outros treinadores anteriores, não só o Zubeldia, vem ganhando bastante espaço, sim, com o Hernan Crespo. Inclusive, o Crespo falou ontem sobre ele que deu passe, né, para o gol do Ferreirinha, um belo passe, fez ali uma bela jogada no segundo gol do São Paulo. E no domingo, contra o Fluminense, ele quase fez um golaço no Morumbi também, pegando o ângulo ali do goleiro Fábio. Vamos ver então o que o Crespo falou sobre o Rodriguinho. Muito contente com ele. É importante não esquecer que a gente subiu para ele da Pablo Maia, Rodriguinho, 4 anos atrás. Beraldo, Patrick. Toda essa gente venía com a gente a trabalhar 4 anos atrás. Então, acredito da 4 anos atrás que estos garotos, o garotos de Cochilla, são grandes. Então, ver essa realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia, eu sou muito contente. Contente porque ele merece, porque são boas pessoas, bons atletas. Eu acho que se eles continuar assim, é um bom caminho. Tá, então, Crespo falando sobre o Rodriguinho, também citou outros jogadores que ele ajudou ali no início, né, de trazer para o profissional. E aí, gente, ontem, depois do jogo do São Paulo, desse grande lance do Rodriguinho, dos jogos bons que ele vem fazendo, uma fala do Rogério Ceni lá em 2022, quando ele era técnico do São Paulo, acabou viralizando e, claro, a gente traz aqui para vocês também debaterem no programa já já. Olha só. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele é talentoso, está sendo trabalhado, o jogo estreou, né? Depois ficou alguns jogos, nós trabalhamos bastante com ele, mas é bom jogador, bom menino, tem futuro no São Paulo. Eu acredito muito que ele deva em breve ter mais oportunidades do que ele vem tendo, não temos o que reclamar, um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro.
Tá aí a profecia, né, do professor Rogério Ceni, que está se cumprindo nesse momento. Claro que é muito no início, ele está recebendo mais chances agora, é verdade, mas no dia a dia disse muito que Rodriguinho realmente é um atleta bastante aplicado, aparece nos treinos, aparece no sentido positivo, né? Aparece para tocar bola, para fazer gols, enfim, e tem mostrado isso nos jogos também. Lembrando que ele também tem ganhado mais espaço porque tem alguns lesionados no time, como Lucas, Oscar e demais que vocês já sabem. Eu volto com vocês por aí e depois eu trago informações sobre o próximo compromisso do São Paulo, que vai ser no domingo, tá bom? Tá certo, Marina. Muito obrigada. Fala, Alex. Isso é muito bom. Quando eu escuto o Crespo falar, é um jogador que há 4 anos eu já o conhecia, eu sabia, o próprio Rogério ali falando, o Rodriguinho. Agora, a melhor fala foi do Crespo. Se continuar assim, vai ter as suas oportunidades. Naturalmente. Então, o atleta precisa se conscientizar que as oportunidades estão sendo dadas. Se ele abraçar, ele vai continuar como titular. Se ele não abraçar, ele vai para a reserva e depois é vendido. Agora, nós estamos vendo que não tem uns jogadores do São Paulo que estão melhorando a sua postura tática, o Rodriguinho fazendo a jogada ali do segundo gol, no 1 contra 1. Então, isso é que o torcedor quer ver. E parece que ele está aproveitando a oportunidade, o Rodriguinho, né? Com todos esses elogios. Também foi bom para demonstrar o olho clínico do Rogério Ceni, que a gente está vendo que é um dos grandes treinadores do país hoje, fazendo um trabalho belíssimo no Bahia. E o Zibeldiano estava olhando. Pois é. E o Rogério lá atrás viu. Quer dizer, já teve o olho clínico de bater num jogador menino ainda lá na base e falar, esse cara vai jogar. Sim. E hoje está jogando. E o Oscar... Esse pessoal aí que se cuide, porque se esses meninos aproveitarem a chance e merecerem, o próprio Crespo falou na coletiva ontem, que não importa se é de Cotia, se não é, quem é, o nome, vai jogar quem tiver melhor. Mas nessa fase que está o São Paulo, com esses resultados positivos, você não pode mexer. Quero ver o Lucas entrar, o Oscar entrar, vamos ver. O Lucas até o Lucas é diferente. Mas o Oscar não. Até porque o Rodriguinho hoje é muito mais veloz, ele vai dar uma produtividade maior. Dinamismo maior. No setor de ataque. Se abriu 3-0, que aí, eu acho que aí mudaria... Mudaria bem, aí o São Paulo levaria de um... Só que esse golzinho faz com que um acredite e o outro fala, meu Deus, agora eu também não posso vacilar. Então mudou bastante, não é só na eliminatória. Outra coisa, eu vi torcedor do São Paulo, mas tomou o gol. Gente, vitória no mata-mata é vitória. Se toma um gol e o São Paulo vira, o estádio sairia todo mundo feliz, gritando, viramos o jogo. É o mesmo 2-1. É o mesmo 2-1. É a circunstância do jogo. Então é o mesmo 2-1. Só que se você vira o jogo, parece que foi uma maravilha, ganhamos com o time misto. Quando você toma o gol, ai meu Deus, tomou o gol, né? Era pra... Gente, vitória é vitória, tá indo com uma vantagem. É isso que tem que ser no mata-mata, eu não vejo problema nenhum. E sobre o gol, só uma curiosidade, está viralizado o vídeo do Rogério Ceni, de 22, e ele fala, anota aí, Rodriguinho vai jogar no São Paulo. Pode anotar aí, 3 anos depois ele faz essa jogada e tal, mas era uma percepção do Rogério, e a frase não é assim, ele vai ser jogador de futebol. Porque ser jogador de futebol é uma coisa, ser jogador de futebol do São Paulo, o Rogério ali falou, ele vai ter um perfil... a característica, a capacidade física, mental de jogar no São Paulo. Quando o Rogério fala, ele não fala ser jogador, porque depois o Rodriguinho podia não dar certo, vai jogar pelo interior, vai rodar aí pela segunda divisão de Portugal. Né? Ele ainda tem uma chance. E ele fala, vai jogar no São Paulo, ou seja, o Rogério vislumbrou que ele teria uma capacidade física, mental e... enfim, de encarar o que é jogar no São Paulo e características, enfim. E no final está viralizada a frase dele e o menino fez esse golaço. Mas eu acho que a vitória é a vitória, ainda mais jogando... Aliás, eu tinha contabilizado 7 titulares fora, você falou 6. Eu não sei se eu errei. Eu fiquei com a minha cabeça... Eu fiz uma conta com 7 fora. Não só 6, mas enfim. Na minha cabeça eu fiquei com 7. Queria passar a bola pro Massa, mas antes, só um detalhe. Parece que tá também com essa história do Rodriguinho e também da base, tem uma disputa de paternidade ali, né? Porque o Crespo fala, não, subimos o Pablo Maia, depois não, mas peraí, foi o Rogério, não, foi o Dorival, foi... Quem é que trouxe essa galera?
É verdade. Na verdade, quando você tem muita troca de técnico, todo mundo quer ser o pai da criança, mas quando a criança, quando ela tá sorrindo, O Celso Roth que descobriu o Neymar, lembra? Que bobagem. Pai é quem cria, mano. Deixa pra lá isso aí. Não, mas não tem. Mas o Crespo. Mas tem. No meio do futebol tem essas coisas, cara. O Crespo falou isso. Como que era o... Foi uma coisa meio. O treinador que a cada 10 entrevistas ele fala 9 que ele revelou o Kaká lá, que era o técnico de São Paulo, o nome dele lá, que no Rio São Paulo põe ele pra jogar. O Vadão? O Vadão. A cada 10 ele falava, não, revelei o Kaká. Pra ele ficou na cabeça dele. Ele mas não é, porque essa resposta foi uma resposta meio espontânea dele, né? Uma fala meio espontânea sobre o Pablo Maia. É que ele tem sido perguntado, só para... Aí o Massini comenta sobre o Crespo falando, né? Ele tem sido perguntado em toda a coletiva, como era o Zubeldia, sobre a utilização da base. E o menino, e o Lucas Ferreira que não aparece, e o outro que não aparece, e o outro que... o que você vai fazer? E o Zubeldia, ele ia, né? E estava utilizando mais. E eu acho que o Crespo, ele deu 2 recados. Esse, que não importa lá o RG e tal, se é da base, se é de Cotia e tudo mais. Que se o moleque... qual for o moleque, se empenhar, porque tem essa da transição da base, pode ser no Palmeiras, pode ser no Corinthians, pode ser no São Paulo, além de ser muita diferença, muitas vezes o moleque se inebria. Como, nossa, nem tem sido o caso do Rodriguinho, exatamente um perfil de inebriar, de, vou farrear também, não é esse o caso. Mas ele sentiu, ele não conseguiu. O Rogério falou isso quando ele fez, na estreia, cabelo raspado, um golaço. Depois, o cara não jogou mais, com nenhum treinador, praticamente. Ele machucou? O que aconteceu? Teve várias lesões, pequenas lesões. Nenhuma lesão grave. Pequenas lesões. Deve ser naquela transição do corpo, né? Tá bom ou tá ruim? Fala, essa é a pergunta que eu ia fazer pra você. Não, tá ótimo. O 2-1 tá ótimo. Não, o momento. Tá ótimo, pelo amor de Deus. Porque, posso acrescentar só? Porque, para você comentar? Pode, claro. Porque isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Esse 2-1, do jeito que foi, se o Crespo tivesse no São Paulo há 8 meses, não teria esse sabor de, o importante é ganhar, não seria assim, não. Já teria, mas tá jogando nada, é o time do meio da tabela, da Série B. Mas pior que tá jogando, né? Não. Já não é no meio da tabela. Sim. Não. O Atlético Paranaense no meio o adversário. B, enfim. Mas fala. Aí não pode fazer o quê, né? A torcida do São Paulo hoje está encrespada. Tá mesmo? Apaixonada pelo Tá mesmo? Então, tá tudo certo. Eu queria, antes de falar do jogo, eu queria só propor um desafio para os grandes clubes brasileiros. Se você pegar 10 jogadores que fizeram 18 anos na base e você for colocando nos 2 próximos anos, aos poucos, profissional, desce, profissional, base, profissional, base. Quando esse moleque, tirando as exceções, tá? Exceção é exceção. Jogador diferente é exceção. Se você pegar esses caras, desses 10, e depois com 20 anos você der mais 2 anos, você vai aproveitar pelo menos 6 no seu time titular. Tá? 20% deles vão desgarrar, vão se perder na night, que é normal. Os outros 2 ali você vai vender um, emprestar outro, que ainda não está. E os outros vão servir o seu time titular. Mas para fazer isso, precisa ter estabilidade. Isso é que é difícil. Precisa ter um trabalho mais a médio e longo prazo, onde o treinador, ou a direção do clube, tirando a questão do treinador, possa olhar para esses jogadores e trabalhá-los para que eles não ganhem muita mídia rápido, né? Porque aí fica o jornalista perguntando pro cara: e o Vessa que eu vi jogar? O Vessone é bom. E o Arnaldinho? Bom, joga bola. Entendeu? Aí começa a criar uma coisa, vai todo mundo pro Instagram do moleque, entendeu? Começa a ficar um negócio gigante. Então, se os clubes souberem trabalhar com calma, com parcimônia, essa questão da base, todos eles, cara, todos os clubes têm jogadores com qualidade nas suas bases, tá? O que eles precisam é de atenção, maturar o corpo, fazer com que o corpo melhore, né? Enfim, como vamos chamar de massa política da base já. Isso. Aí no
Pois é, meus amigos, do São Paulo que mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro é jogo atrás de jogo, venceu ontem, já joga domingo, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional, que já aviso logo, deve poupar, não deve vir com o time principal, porque eles querem ter a chance de ser campeão da Copa do Brasil e tomaram a virada, tomaram a virada não, perderam pro Fluminense em casa e devem entrar com um time misto. Misto para reserva. Isso significa que as chances do São Paulo vencer aumentam. Aumentam porque existem times mais fortes que o São Paulo, existem times mais fracos que o São Paulo e existem times do mesmo nível que o São Paulo. O Internacional é um desses times que para mim tá ali no mesmo nível do São Paulo. Então seria um jogo muito igual, de igual para igual. O Inter com o time reserva, acho que o São Paulo pode conseguir sair vitorioso lá e aí dar um chute em qualquer risco de rebaixamento, porque você vai engatar aí 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Isso é muita coisa, né? Pra você ver, o São Paulo tava lá em 15º, 13º, às vezes 16º e tal. Dá um salto pra 10ª colocação, depois pra 8ª. É um time que claramente teve um salto de nível de desempenho e quem sabe agora com essas boas atuações do Rodriguinho, o Crespo não tenha achado a peça que lhe falta pro sistema dele. Por quê? Esse sistema do Crespo, ele depende muito de um cara que pensa. O cara que pensa hoje no time do São Paulo é o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é o cara que pensa nesse time. O Crespo utilizou Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson. O Alisson não tá fazendo essa função. E eu nem cobro dele, porque o Alisson não é meia, o Alisson não é o 10, o Alisson não é um organizador. O Alisson é um excelente segundo volante, dinâmico, que ajuda na saída de bola, tá em todos os lugares do campo. Ele é um cara que ajuda, é literalmente um jogador operário. Tá em todos os lugares para ajudar da maneira que for preciso. Mas não dá para imputar nele a responsabilidade de criar nesse time do São Paulo. O Marcos Antônio tá tendo essa responsabilidade. Ele tá gerando o jogo. Ele tá gerando o jogo há muito tempo, sendo dinâmico, ajudando na saída de bola, ajudando no último passe. Tá fazendo tudo. Tá fazendo o que o Alisson fazia no ano passado. E o Alisson fazia lá na passagem do Dorival. O Rodriguinho talvez seja o jogador para resolver esse problema da criação do São Paulo. Ele é jovem, ele vai oscilar, ele vai tomar decisões erradas, mas ele é um jogador que quando eu percebi isso e isso é muito notório. Ele sente muito o jogo. Se ele acerta uma jogada, ele ganha confiança. Se ele acerta a próxima jogada, ele ganha mais confiança. Se ele erra a terceira, ele zera a confiança dele e aí ele vai começar de novo. Isso dentro do próprio jogo. Você vai ver o Rodriguinho fazendo 1, 2, 3 jogadas boas, aí ele vai errar uma. Aí ele vai errar uma, e aí ele vai errar outra, aí ele erra 2, 3 jogadas seguidas e falou, mas pô, o Rodriguinho tava jogando tão bem. Aí ele começa a acertar uma, aí acertar outra. Ele é um cara que sente o jogo. A cada jogada, isso é muito de menino, muito de moleque da base. A cada jogada o Rodriguinho sente. Ele sente. Então, ele tendo mais confiança, mais minutagem e principalmente ele aqui na mente dele, mantendo a concentração e a confiança, ele tem tudo para resolver o problema do Crespo, que é um cara criador, organizador e criador. Ontem, após a jogada que ele fez pro gol, o lance seguinte dele, ele deu uma bola entre linhas pro Luciano, que o Luciano tentou bater, se o Luciano ele corta pra direita, acho que era o Bobadilha que tava entrando, e o Luciano também poderia bater de direita, mas foi um passe, assim, corta lindo, aquele passe lindo de meia. Isso prova que quanto mais ele acerta, mais a confiança dele aflora.
e demonstra a qualidade técnica que ele tem, que é uma grande qualidade. Ele é aquele meia que não é só o meia clássico, o meia do passe, o meia como o Ganso, como o Renato Augusto, como o Alan Patrick do Internacional. Não só esse meia clássico, mas também o meia dinâmico. O meia que tem a arrancada, o meia que tem o drible. Geralmente, não são todos os meias que contêm essas duas qualidades. A qualidade do passe, a qualidade de enxergar o jogo, de organizar o jogo, e a qualidade do drible, a qualidade da arrancada. Pô, quantas vezes a gente viu o Rodriguinho arrancou naquele lance, teve um outro lance lá na esquerda que ele saiu costurando todo mundo, o cara teve que derrubar ele, puxando pelo calção. Ele é 2 estilos de meia em um jogador só. É jovem, é imaturo, vai errar, vai oscilar, isso é normal. Mas é um jogador que tende a contribuir muito pro sistema do Crespo e pro São Paulo. A gente teve a saída do Matheus Alves, que pra mim poderia, e ainda quem sabe pode ser um grande jogador. E temos o Rodriguinho, que o São Paulo que busca no mercado um meia para ser o reserva do Oscar. Eu espero muito que esse menino aflore, amadureça e que seja a resposta, que seja muitas vezes o reserva imediato do Oscar, mas quando precisar entrar de titular e falar resolve, ele resolver. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!